Olá, boa noite a todos que nos escutam no canal O que Todo Cristão Precisa Saber. Este é o seu canal, O que Todo Cristão Precisa Saber. Você que está nos escutando nesta noite, você que está escutando essa mensagem, nós vamos, nesta noite, estar falando ainda sobre o que todo cristão precisa saber. Mensagem 4, que é Desvendando o Mistério da Vinda de Cristo, que estamos sempre citando que vamos seguir essa sequência e talvez com mais uma outra mensagem nós vamos concluir esse assunto, mas hoje nós ainda vamos continuar falando sobre isso. E para falar sobre esse assunto, eu sou Raimundo Mendes, e eu gostaria de convidar aqui o professor Fábio, que também vai falar sobre esse assunto, é um dos nossos convidados para falar do assunto nessa noite. Professor Fábio. Olá, boa noite, professor Fábio. A todos. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor Fábio, e a palavra aí está com você, e nós vamos falar nessa noite sobre o que todo cristão precisa saber na mensagem 4, que é Desvendando o Mistério do Arrebatamento, que para muitos ainda é mistério. Com a palavra, pode falar. É isso aí. Desde já eu quero agradecer o convite, né? Você ter me feito para estar participando desse vídeo e esclarecendo algumas dúvidas referente a esse tema tão cabeludo, que tem muitas divergências dentro das teologias judaicas cristãs, não é isso, meu querido? Desligado seu microfone, meu querido. Exatamente. E por isso nós vamos falar sobre esse assunto nessa noite, ainda estender um pouco sobre Desvendando o Mistério da Vinda de Cristo. Nós, na mensagem passada, nós falamos que Cristo vem primeiramente para tirar o joio, colher o joio. É diferente do que alguém pensa que Cristo vem para buscar o trigo e deixar o joio, né? Mas ele vem arrebatando o joio para botar no fogo. Isso está de acordo com o que aconteceu no passado também, quando ele veio a Noé, né? No tempo de Noé, ele veio e ele levou todo o joio no dilúvio e afogou a todos. E só deixou o trigo, que foi o Noé com a sua família, né? Na verdade, ele não arrebatou o trigo, né? Como alguém está pensando que ele vem arrebatar o trigo. Eu chamo a atenção das pessoas que ouvem essa live, ouvem esse programa nessa noite, que preste bem atenção no que estamos dizendo, porque nós não estamos inventando nada, estamos citando Bíblia pura. Nós sabemos que vocês gostam de Bíblia, então nós estamos citando Bíblia pura, é exatamente isso. Deus veio, arrebatou o joio no tempo de Noé, levou e afundou nas águas do dilúvio e o exterminou, e guardou o trigo, que foi o Noé, para ter uma colheita grande, que ainda vai haver agora no final dessa era. Então, nós vamos dar continuidade aqui falando sobre esse assunto, e vamos ouvir aí o professor Fábio, que ele deve ter algumas coisas boas para nos falar. Palavra com você, professor Fábio. Bom, é isso mesmo, né? E falar desse tema, falar em escatologia, em rapto, em arrebatamento, sempre é um tema que mexe muito com as questões teológicas, né? Aí entra a questão do preterismo, né? Que é aquela linha de raciocínio que acreditam que Jesus já veio em 70 antes de Cristo, né? Baseado lá em Mateus 24. E dando um atento aí o que o senhor falou, se a gente observar a cronologia do capítulo 24, a gente vai ver que todas as coisas, todo o modus operandi apocalíptico
ele tem uma sequência, não é isso? E esse rapto aí que é pregado dentro das religiões só vai aparecer já no final dos eventos apocalípticos. Né? Então, seguindo a cronologia, se existisse realmente algum rapto secreto da igreja, isso só aconteceria depois do tribulacionismo, né? E não antes, como eles ensinam que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja e livrá-los da grande tribulação. Quando, na verdade, se a gente seguir a ordem cronológica do capítulo, isso só aconteceria depois dessa grande tribulação. Não é isso? Então, tem essa linha preterista, que é uma linha de dentro do catolicismo, surgiu lá dentro, e isso hoje também está com os desigrejados também, né? Existem várias pessoas no YouTube que levam essa linha de raciocínio em seus ensinos, em seus estudos, que eu penso que é um equívoco muito grande mesmo, né? Então, existem alguns textos bíblicos. Você ia falar alguma coisa, meu querido? Não, pode continuar. Pode continuar. Existem alguns textos da Bíblia que é bem contundente que esse arrebatamento que irá acontecer realmente acontecerá. Agora, como? De que modo? De que forma isso vai acontecer? Arrebatado para onde? Para os céus? Para onde? Então, existe uma grande questão em torno desse arrebatamento. E a gente sabe que essa questão aí de arrebatamento, ele é recente, né? De 1830, se não me engano, que começou esse dogmatismo, né? Essa doutrina do arrebatamento. Até então não existia isso. Foi colocado isso dentro das igrejas, penso eu, que de uma forma para privilegiar, para dar mais atento ao ego das pessoas, de não passar pela possível tribulação, né? Pois é, interessante, Fábio, que eles falam muito da Bíblia e versículos, gostam de citar versículos, textos da Bíblia, e não tem isso na Bíblia. Essa data aí que criaram o arrebatamento não está na Bíblia. Como que eles acharam? Onde que eles viram isso? Onde que encontraram? E as pessoas que nos ouvem devem atentar para isso, para fazer uma pesquisa mais minuciosa para saber realmente se isso está certo, porque não é coerente se ficar ouvindo as coisas e ficar quieto, calado, sem reagir e dizendo só que é verdade, e que é verdade sem realmente ser verdade. Isso aí chama-se obsessão. Obsessão é quando a pessoa começa a dizer uma mentira, e de tanto ele dizer a mentira, ele torna aquela mentira verdade para ele. Ele está obsessionado. Agora ele começa a dizer a mentira, depois ele está crendo que é verdade. Isso é obsessão. Então, não é verdade e está dizendo que é verdade. Por exemplo, Paulo falou que nos últimos dias aconteceriam muitas coisas, inclusive haveria pessoas pregando mentiras e até doutrinas de demônios. E nós vimos o seguinte, por exemplo, algumas coisas aconteceram que título de pastor e pastora surgiu há 60 anos atrás. De pastor foi há 120 anos, e de pastoras foi há 60 anos atrás que começaram a falar desse assunto. E de pentecostalismo foi há 110 anos, 120 anos. Aquela doutrina de cair pelo poder de Deus. As pessoas inventaram tudo que é coisa. E Paulo disse que no fim dos tempos, as pessoas, os pregadores, surgiriam pregadores falsos pregando
falsas doutrinas e doutrina de demônios. E, quer dizer, essa é uma delas, cair pelo poder de Deus, entendeu? Que, na verdade, não é poder de Deus coisa nenhuma, é doutrina de demônios, e as pessoas são enganadas e não sabem que é demônios, e ainda faz uma propaganda dizendo que é o poder de Deus, que é tão grande que está lá, que está derrubando o povo. Quando, na verdade, isso nunca aconteceu no tempo dos apóstolos, quando havia o cristianismo original. Nós sabemos que esse cristianismo de hoje, ele não é um cristianismo original. Se as pessoas pesquisarem, isso não é nós que estamos dizendo. Realmente, isso está escrito nas histórias da igreja, está dizendo quando foi que começou essas coisas, né? Então, aí começou essa questão aí de pastor e pastoras, que foi criado desde pouco tempo, pentecostalismo, cair pelo poder de Deus, e a teologia da prosperidade há 30 anos. Quer dizer, todas essas coisas foram acumulando e as pessoas estão seguindo e dizendo que está certo, que foi isso mesmo, e na verdade não é. Então, aí, dentro dessa cronologia, encaixaram a vida de Cristo, que na verdade não está de acordo com o que está escrito, e nós vamos provar isso. No seguir dessa palavra, dessas mensagens, nós vamos provar por A e mais B, vamos mostrar isso claramente, citando a Bíblia, capítulo e versículo, para aqueles que são pregadores da Bíblia saber que, na verdade, a interpretação está errada. Mas é isso daí, Fábio. É isso daí. Pode continuar. Realmente é bem recente, né, essa questão aí de títulos e tal, quando, na verdade, nós éramos para sermos instrutores, mentores espirituais, professores da graça, não pastores, porque só um é o nosso pastor, esse é Jesus, né? O resto é títulos, titularidades, né? E isso foi preguiçado, foi apregoado bem intrínseco mesmo dentro das religiões, penso eu que propositalmente para manipular, para deixar as pessoas debaixo de um domínio, de um jugo, de clero, de sacerdotes, que são os verdadeiros falsários. Eu sempre costumo dizer, viu, meu querido, que eu não tenho problema nenhum com o católico, com o evangélico, sou amigo de vários, mas eu não compro muitas ideias de dentro de suas linhas de raciocínios. Tem muitas coisas que se divergem, mas é uma questão de ideias, de conceito, não é pessoal, não tenho nada pessoal, mas tem uma coisinha, a verdade ela é a verdade. E aonde tiver mentira, quem é da verdade combate a verdade com a mentira. Se ele calasse diante de tantas mentiras, ele é mais um conivente com isso. Então, perdoe-me quem está vendo esse vídeo, que seja católico ou evangélico, mas eu, particularmente, refuto as mentiras com a verdade. E eu acredito que vocês também amem a verdade. E assim como nós, busca a verdade. E quando a gente encontra ela, a coerência plena, o nosso dever como divulgadores do verdadeiro evangelho, do anúncio realmente, que eu penso que esse anúncio nunca se acaba, porque a verdade ela é infinita, a gente tem por obrigação a estar compartilhando os nossos pensamentos. A gente tem por obrigação de estar instruindo, de estar mostrando de viés de fato como é que as coisas se operam no cotidiano religioso, no cotidiano até mesmo a nível mundial, escatologia, de todos os segmentos e linhas de raciocínios, né? Sim. Nós falamos num vídeo aí, na
na mensagem 2, nós falamos sobre a questão da origem do pecado e o que é o pecado. E interessante, quando Paulo disse que o erro se propagaria de maneira tal até chegar ao homem da iniquidade. Ele avisou isso para os crentes de Tessalônica, para dizer para eles que eles não ficassem perturbados, porque Cristo não voltaria sem primeiro vir o iníquo, o homem da iniquidade. E o que é a iniquidade? A iniquidade é errar, a pessoa errar e se tornar errando até se tornar um errante. E aí os erros vêm sendo acumulados. Por exemplo, faz 30 anos que veio a teologia da prosperidade. Há 40 anos veio a autoajuda. De 20 a 30 anos veio o privilegismo. Começou a se falar da questão do privilégio. Então, todas essas coisas vêm sendo pregadas e as pessoas vêm aceitando como algo normal, quando na verdade não é normal. Quando na verdade não é normal. Isso é um acúmulo de erros que levou a e está levando cada dia mais a uma apostasia total. A uma apostasia total. As pessoas se distanciando com invenções humanas e substituindo aquilo que Deus falou, que os apóstolos falaram, que está no Novo Testamento. A coisa é tão séria, o professor Fábio, é tão séria, que a maioria, inclusive dos teólogos, eles não sabem que os evangelhos não são Novo Testamento. Não são Novo Testamento. Eles não sabem disso, que os evangelhos não são Novo Testamento. O Novo Testamento é do ensinamento dos apóstolos para cá, certo? E eles não conhecem isso já foi deturpado. Esse ensinamento já foi deturpado e hoje está aí muitos erros e muitas criações de doutrinas e de ensinamentos. Na verdade, alguém que nos ouve pode até pensar que nós não estamos aqui para ser contra ninguém. Nós estamos falando a verdade coerente. Nós não estamos... É claro que a verdade vai refutar muitas invenções que os homens inventaram, muitas coisas, certo? Inclusive, você que está nos ouvindo nessa noite, ou você que vai ouvir essa mensagem, esse vídeo, esse ensinamento, fique atento, porque nós vamos trazer muitas coisas que, na verdade, muitos não ouviram, e porque não ouviram, não tem como acertar o rumo do caminho. Por exemplo, quem sabe hoje que o evangelho que está sendo pregado não é original? Não é original, há uma grande mistura. E ele foi modificado. Lê-se a palavra na Bíblia e coloca-se os dogmas e muitas outras coisas, muitas doutrinas de homens que colocaram e estão ensinando para o povo. E o povo, passivamente, dizendo, é verdade, é verdade, mas, na verdade, não é verdade. Há muitas coisas que não é verdade. Esse ensinamento sobre o rapto da igreja para levar os cristãos para não passar pela grande tribulação é uma invenção humana. E nós vamos provar isso. Talvez você vai ouvir esse vídeo e você vai dizer assim, poxa, mas como vai provar? Você continue nos acompanhando, que você verá que nós vamos provar isso claramente. Nós não vamos inventar nada. Nós vamos simplesmente citar o que está escrito. Por exemplo, nós já citamos que Cristo, no final, lá em Mateus, no capítulo 24, ele falou que no final dessa era, ele vai mandar os anjos para fazer a colheita do joio, mas não é a colheita do trigo, é a colheita do joio. Primeiro se colhe o joio, e depois é que vem o trigo. Então, esse rapto, na verdade,
ele não existe, e nós vamos provar isso, que ele não existe, e estamos mostrando aqui que há muitas coisas que foram criadas, com datas que foram criadas, e as pessoas não atentam para isso, não atentam para isso, e nós realmente precisamos ficar atentos. E Jesus disse, né, vigiai, para que ninguém vos engane. O que é vigiar? Vigiar é estar alerta, observando, pesquisando, buscando com afinco a verdade com coerência. Com coerência. Mas é isso aí, nós vamos continuar batendo nessa tecla até que alguém possa acordar. A nossa meta principal aqui não é desfazer de ninguém, não é desfazer de nada, mas é apenas dizer a verdade. Agora, se a verdade com coerência, se a verdade com coerência, ela desfaz aquilo que você creu, aquilo que foi falado para você, então só tem um jeito a fazer, meu amigo, é se voltar e buscar a verdade de maneira clara, de maneira que você possa alcançar isso. Não é com passividade, é estudando, é buscando. Eu ouvi um mestre dizendo aí esses dias que nós estamos vivendo uma era que o mundo está tão veloz, a tecnologia está tão avançada, que nós vamos viver 100 anos aí em 10 anos. E o professor Aco já falou disso também. Então, vai haver uma multiplicação muito grande mesmo, da tecnologia, da quântica, e as coisas vão ficando claras cada dia. Mas ninguém quer ouvir essas coisas e pesquisar. Quer sempre ouvir mentiras, doutrinas, dogmas. Pelo amor de Deus, eu acredito que quando nós falar do capítulo 12 de Romanos, que depois, mais lá na frente, nós vamos falar disso, do capítulo 12 de Romanos, alguém que nos ouvir vai tomar um choque, porque estava interpretando tudo de maneira errônea. A Bíblia. Se você é uma pessoa que gosta de Bíblia, que cita a Bíblia, que prega a Bíblia, então pode ficar conosco que você vai ouvir muita Bíblia aqui e vai ouvir de maneira coerente e adequada. Você não vai ouvir a Bíblia distorcida com certas distorções. Você vai ouvir a coisa como ela é. Mas, professor Fábio, esse arrebatamento que alguém está aguardando antes do final dessa era, antes do reino, esse arrebatamento rápido, ele existe mesmo ou é apenas uma fábula, uma invenção humana? Olha só, meu querido, veja o que eu penso em relação a tudo isso, certo? Com base, eu sempre me baseio na Bíblia. Eu tenho a Bíblia como um ponto de referência, de inspiração para mim. Agora, ela por si só, ela não se explica. Ela precisa ter outras fontes, como a ciência. A ciência explica a Bíblia. E a Bíblia explica a ciência. A física quântica. Então, existem outros mecanismos que, juntos, elas formam um compêndio, uma alimentando a outra, para a gente ter base. Mas eu tenho, sim, a Bíblia como uma base estrutural para as minhas fontes de conhecimento. Ela é um livro realmente inspirado. E com base na Bíblia, eu penso que esse rapto, antes da GT, da grande tribulação, é uma invenção. É algo que foi ensinado para aprender. Porque, querendo ou não, o que a gente escuta por aí, eu já participei
de diversos sistemas religiosos, de diversas linhas de raciocínio, estudei de um tudo, passei por diversas religiões, e essa questão do arrebatamento está impregnado ligeiramente em relação a participar do, chamando aí de movimento protestante, movimento evangélico. Então, eles ensinam que, se você não for evangélico, você ficará na grande tribulação, sofrendo, padecendo, e eles subirão aos céus com o Pai, né? O Pai vai raptar eles, livrando-os dessa grande tribulação. Isso eu escuto e escutei por diversas vezes. Então, veja bem, o que é que o ser humano quer, se não é alimentar o seu ego, se não é proteção, se não é provisão, se não é o pão, o que é que ele não quer se não for isso? Então, isso daí é massagear o ego das pessoas. Quem que não quer se livrar do mal? A pessoa, para se livrar do mal, ela faz tudo. Não quer o mal para si, a não ser que seja sadomasoquista, né? Aliás, masoquista. Mas você vê, Jó disse assim: porventura receberei só o bem do Senhor e não receberei o mal? Uma outra questão é que as pessoas pensam que o mal é algo que vem aí totalmente aleatoriamente, de qualquer jeito. Mas Jó disse assim: porventura receberei só o bem do Senhor e não receberei o mal? Então, o mal vem do Senhor também. Mas a questão é que essas doutrinas e esses ensinamentos, as religiões criaram, inclusive, um Deus para competir com o Deus dos céus, com o Senhor dos céus e da terra. Eles criaram também um Deus para competir. Quer dizer, é um Deus mau e um Deus bom, né? Um Deus mau e um Deus bom para competir. E lá em Deuteronômio, capítulo 28, mostra claramente que Deus é quem abençoa e Deus é quem castiga. Deus é quem mata e Deus é quem dá vida. Está tudo claro em Deuteronômio 28. Se as pessoas lerem Deuteronômio 28, passarão a pensar de maneira coerente e deixarão de pensar de maneira enganosa, que como que haja nesse universo dois deuses. Essa é uma das coisas que sempre eu fiquei, desde que eu criei no Evangelho, que eu conheci o Evangelho, que eu tinha 17 anos de idade, eu fiquei inculcado, como que pode? Tem dois deuses no universo competindo, um Deus contra o outro? Mas não são dois deuses. Isso é? Então, e todas essas coisas, nós vamos deixar isso claro. Lá no fim, daqui para frente, nós vamos trazer muitas coisas que vai esclarecer isso. Existem dois deuses no universo que está lutando? Não. Só existe um Senhor que criou toda essa humanidade e ama ela e está cuidando dela. Porém, ele vai prestar conta com todos, principalmente com aqueles que amam o erro, gostam do erro, fica no erro, e é aquilo lá. Tem gente que diz até assim: me engana que eu gosto, e cruza os braços e diz assim: me engana que eu gosto. Fica ouvindo tudo que é coisa, acreditando no que está ouvindo, achando que está certo. É aquilo lá. Eu digo que é como dizer assim: me engana que eu gosto, eu estou contente por ser enganado. Mas, na verdade, nós precisamos abrir os olhos para ver a verdade com coerência. Ou seja, aquilo que nós comentamos agora, não existe em nenhum lugar da Bíblia dizendo que Jesus vai vir num abrir e fechar de olho, assim, num rapto, que ninguém vai ver. Só os que foram arrebatados. Não existe. Existe ao contrário. Quando Jesus estava subindo na nuvem, foi dito para os discípulos, para os que estavam vendo, o seguinte: esse Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele voltar, assim como vocês estão vendo ele subir. Então é visível, não tem nada invisível. Não tem essa questão invisível. Está claro
que não tem esse rapto, essa coisa invisível, não vem. Quando Cristo vier, todo olho verá. Todo olho verá. Não há essa volta. E por que nós estamos batendo nessa tecla? Para que, meu amigo, você que ouve isso, acorde, busque, procure a conhecer. Não fica só ouvindo o que os outros dizem, sabe? Busca essa verdade. E se você tiver dúvida sobre o que nós já estamos falando, você pode fazer um comentário e pode fazer uma pergunta para nós. Você pode perguntar alguma coisa. Inclusive, nós temos um e-mail aí no canal onde esse vídeo vai estar postado, e você pode mandar um e-mail dizendo a sua dúvida. E nós vamos procurar lhe ajudar de maneira correta. Não somos proselitistas, queremos deixar bem claro aqui que a finalidade de nós estarmos aqui nesse canal não é para fazer prosélito, não é para cativar você, saia dessa religião, vá para aquela, venha para cá, porque onde você está não dá. Não, não. É para você acordar, para despertar a sua consciência, evoluir, sair do estado de criança para o estado de adulto, para não ser levado, como Paulo diz, por qualquer vento de ensinamento, né? Então, professor Fábio, fica claro que não existe, não está escrito na Bíblia em lugar nenhum que Jesus venha nesse rapto. Inclusive, eu sei uma passagem que muitos estão baseados nela, que está lá em Apocalipse, na carta à igreja de Filadélfia, que está escrito lá: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Esse texto está interpretado, está escrito errado, foi traduzido errado. Não é guardarei da hora, é guardarei na hora. É uma diferença grande, guardar da hora para guardar na hora. Ou seja, a tribulação vai acontecer. Todos vão estar aqui. Um Deus que interfere, né? Sim. Um Deus que interfere, um Deus que privilegia, um Deus que é vendável, né? Comercializável. Pois é. Pois é, mas você já imaginou? Já imaginou Paulo? Um homem fiel, gastou toda a sua vida dedicado ao Evangelho, dedicado a Cristo, dedicado ao reino de Deus, e Deus não poupou ele. Ele foi preso, sofreu e depois foi decapitado. Os demais apóstolos, ele não poupou nenhum. Ele não privilegiou nenhum. Se ele tivesse feito isso com eles, aí sim, aí a gente tinha base. Mas não existe base. Deus não privilegia ninguém. Deus é justo. Privilégio é para onde há injustiça. Certo? Deus não privilegia ninguém. Em outras palavras, nós passaremos pela GT. Sim. Sem sombra de dúvida. Sim. Passaremos pela GT. E os que forem antes da GT provavelmente pegarão umas chicotadas na consciência, né? Até porque é uma prova, eu entendo como uma prova com base nos ensinos da UniEx, né? A gente está debaixo de um domo, debaixo de um crivo, e a prova é prova até ela terminar. Então, se realmente a GT, se realmente os acontecimentos apocalípticos forem nossa geração, forem nossa época, a gente vai ter que ir até o fim, cumprir a prova até o fim. Caso contrário, não teria graça. Pois é. O professor ele não vai passar uma prova para você e no meio da prova vai simplesmente tirar a prova de suas mãos e vai dizer, passou.
Você tem que concluí-la. Né? Então, penso eu que realmente, se acontecer nos nossos dias, em nossa geração, com certeza a gente passará sem esse famoso arrebatamento. Eu me pergunto, me questiono em pensar que o que as pessoas que acreditam nesse rapto vão pensar quando realmente isso estiver acontecendo. Cadê Deus para me livrar disso? Cadê Ele? Onde está Ele? Então terá uma grande surpresa. E o pior, Fábio, é que eles ainda vão dizer assim, puxa, Deus não prometeu? Ainda vão dizer assim, mas cadê Deus? Deus não prometeu que vinha buscar? Deus não prometeu, você foi enganado pela sua mente e pelo ensino dos outros. Mas Deus não prometeu isso, não tem essa promessa. Não tem essa promessa que ele vem buscar antes disso. Inclusive, João viu uma grande multidão e ele perguntou, quem são esses, de onde vêm? E o próprio Jesus disse para eles, são os que vêm da grande tribulação. Quer dizer, eles não amaram as suas vidas até a morte, morreram e ressurgiram e estão ali diante dele. Mas não tem essa questão do privilégio. Nós não podemos mais continuar. Fábio, eu estou vendo aqui o relógio. Quando a gente começa a falar, o relógio parece que vira inimigo da gente, né? Então, o tempo está passando. O professor Altair também tem compromisso, nós não podemos também demorar muito aqui. Então, nós queremos agradecer. Eu quero agradecer a você, professor Fábio, porque esteve conosco. E se prepare que você vai estar outras vezes ainda, né? E eu quero agradecer a todos aqueles também que estão nos ouvindo. Se você tiver dúvidas sobre o que falamos, se quiser questionar, é um direito seu, você pode questionar o que estamos falando, manda um e-mail para nós e manda dizer o que você pensa e nós estaremos conversando, não contendendo, mas conversando numa conversa amigável e dentro da coerência, poderemos lhe ajudar naquilo que você tem dúvida. Então, nós queremos agradecer a todos que ouvem essa live e que permaneça ouvindo, porque nós temos coisa boa ainda, nós temos muitas coisas para falar, e temos muita mesmo, muita coisa, muitas mensagens que nós vamos, muitos ensinamentos daqui para frente, e nós vamos, na próxima live, mostrar claramente qual é o tempo que Cristo vai voltar. Aí você vai ficar pensando, mas será que eles são falsos profetas, vão dizer o dia e a hora? Não, não. Nós não vamos falar disso, nós não somos incoerentes para falar aquilo que não está escrito. Nós vamos falar só o que está escrito, mas vamos mostrar a época em que Cristo vai voltar, de maneira tão clara que você vai dizer, não dá para contestar mesmo, não, porque está escrito aqui na minha Bíblia, você vai ver e vai dizer, está escrito que não é Bíblia, realmente não tem como. Então, eu quero agradecer a todos e agradecer ao Fábio e ao professor Altair, que está dando aí um suporte para nós também nessa noite. E até a próxima live, quando nós estaremos aqui falando ainda a continuação dessa mensagem sobre a volta, o mistério, desvendando o mistério do arrebatamento. Aí nós vamos desvendar isso e deixar de maneira clara. Muito obrigado, professor Fábio. Boa noite e até a próxima. Disponha.